Continuação da leitura do livro Anna Karenina, de Lev Tolstói. Daria Alexandrovna, de camiseta de noite, com as tranças presas na nuca, de cabelo outrora espesso e maravilhoso, mas agora já ralo, com as faces cavadas e os olhos assustados e grandes na cara macilenta, estava diante do camiseiro aberto, no meio da roupa espalhada pelo quarto, escolhendo qualquer coisa. Ao ouvir os passos do marido, parou, olhando para a porta e tentando em vão dar ao rosto uma expressão severa e desdenhosa. Sentia que tinha medo do marido e da conversa. Acabou de tentar fazer o que nesses últimos 3 dias tentara mais de 10 vezes, selecionar as roupas infantis e as suas próprias para que levaria para a casa da sua mãe. Mais uma vez não havia meio de se decidir, mas também desta feita repetia para si própria que aquilo não podia ficar assim, que devia fazer alguma coisa, cobri-lo de opróbrio, vingar-se dele, com pelo menos um pouco daquela dor que ele lhe causara. Ainda continuava a repetir que o ia abandonar, mas sentia que era impossível porque se sentia incapaz de perder o hábito de o considerar seu marido e o de o amar. Além disso, sentia-se que se aqui, em sua casa, mal conseguia cuidar dos 5 filhos, a vida dele seria ainda pior na casa para onde iriam com ela. Bastaram os seus 3 últimos dias para que o mais novo adoecesse, porque ele lhe dera uma canja mal feita, e os outros ficaram quase sem almoço no dia anterior. Sentia que era impossível ir-se embora. Contudo, iludindo-se, continuava a selecionar as coisas e a fingir que partiria. Ao avistar o marido, meteu a mão na gaveta do camiseiro como que à procura de alguma coisa, e olhou para o marido apenas quando este chegou muito perto dela. Mas a cara de Daria Alexandrovna, em vez de severidade e firmeza, exprimia desconcerto e sofrimento. Dolly, disse ele em voz baixinha e tímida. Enfiou a cabeça nos ombros e tentou ter um ar humilde e submisso, mas não deixava de irradiar frescura e saúde. Ela passou um olhar rápido, dos pés à cabeça, por aquela figura fresca e sadia. Pois é, está feliz e contente, mas eu... E este abominável ar bondoso, que faz com que toda a gente goste dele e o elogie, mas eu odeio esse seu ar de bondade, pensou. A sua boca cerrou-se na cara pálida e nervosa do músculo que o músculo da face direita até tremeu. O que deseja? Disse rapidamente com uma voz que não era dela, uma voz surda. Dolly, repetiu ele com uma voz trêmula. A Ana vem hoje. O que tenho a ver com isso? Não posso recebê-la, exclamou Daria Alexandrovna. Mas, Dolly, é preciso. Saia, saia, saia daqui, gritou ela sem olhar para ele, como se esse grito fosse provocado por uma dor física. Stefan Arkadych podia sentir-se tranquilo quando apenas pensava na mulher. Podia ter a esperança de que tudo se endireitava. Como se exprimir um Mart bem? E podia ler o jornal e tomar café nas calmas, mas quando lhe viu a cara extenuada e sofredora, quando ouviu aquela voz desesperada e resignada perante o destino, a sua respiração ficou presa. Qualquer coisa lhe apertou a garganta e os olhos brilharam-se de lágrimas. Meu Deus, o que eu fui fazer? Dolly, pelo amor de Deus, por quê? Não conseguiu continuar, o choro tolheu-lhe a garganta. Ela buscou bruscamente o camiseiro e olhou para ele. Dolly, o que posso dizer? Só uma coisa, perdoa-me, perdoa-me. Pensa só, será que 9 anos de vida não podem redimir 1 minuto? 1 minuto? Ela baixou os olhos, ouvindo-o à espera de que ele ia dizer, como que suplicando que a dissuadisse. 1 minuto de atração, pronunciou ele e ia continuar, mas com esta palavra nos lábios dela, voltaram a apertar-lhe os músculos da face direita e contrair-se, como se fosse realmente de uma dor física. Vá-se embora, saia daqui, soltou um grito ainda mais estridente. E não me fale das suas atrações e ignomínias. Ela quis retirar-se, mas cambaleou e agarrou-se no espaldar da cadeira, apoiando-se nela. A cara dele estirou-se e os lábios incharam, os olhos banharam-se de lágrimas. Dolly articulou já em soluços. Pelo amor de Deus, pensa nos nossos filhos. Eles não têm culpa. A culpa é minha. Castiga-me. Manda-me redimir a minha culpa. Estou pronto a tudo. Eu tenho culpa. Não há palavras para exprimir, mas perdoa-me, Dolly. Ela sentou-se.
Stefan Arcaditch ouvia a respiração dela, grave e ruidosa, e isso dava-lhe uma pena inexprimível. Por várias vezes a mulher quis começar a falar, mas era incapaz. Ele esperava. Só te lembras dos filhos para brincar com eles. Mas eu lembro-me deles e sei que não tem salvação, pronunciou ela, uma das frases que, pelos vistos, tinha dito para si própria por mais de uma vez durante esses 3 dias. Tratou-o por tu. Ele olhou-a com uma gratidão e mexeu-se com uma intenção de lhe pegar a mão, mas a mulher afastou-se dele com repugnância. Lembro-me dos filhos e é por isso que faria tudo para os salvar. Mas não sei como. Levando-os para longe do pai ou deixando-os com um pai depravado? Sim, um pai depravado. Diga, vá, será possível vivermos juntos depois do que aconteceu? Será possível? Diga, será possível? Repetiu, elevando a voz. Depois de meu marido, pai dos meus filhos, se ter envolvido com uma preceptora dos seus filhos. Mas o que pode fazer agora? Pronunciou ele em voz lamentosa, sem se dar conta de que estava a dizer e baixando cada vez mais a cabeça. Mete-me nojo, repugnância, gritou ela, esquentando-se. As suas lágrimas são água. Nunca me amou. Não tem coração nem nobreza. É-me abominável, repulsivo, e é um estranho para mim. Sim, um estranho. Repetiu com dor e raiva esta palavra, estranho. Terrível para ela. Stefan Arcaditch olhou para ela e a raiva que lhe viu na cara assustou-o e surpreendeu-o. Não percebia que a compaixão por ela a irritava. Dolly via em seu marido que ele tinha uma pena dela e não amor. Não, ela odeia-me. Não me vai perdoar, pensou Stefan. É terrível, terrível, disse ele. Nesse momento uma criança gritou, pelos vistos tinha caído. Daria Alexandrovna ouviu e a expressão de sua cara abrandou. Demorou alguns segundos a voltar a si, como que para tomar consciência de onde estava e do que ia fazer. Levantou-se rapidamente e foi para a porta. Se ela gosta do meu filho, pensou Stefan, ao reparar a mudança de expressão dela. Do meu filho. Como é capaz de me odiar a mim? Dolly, só uma palavra, disse, indo atrás dela. Se vier atrás de mim, chama os criados, chama os filhos. Que todos saibam que o senhor é um canalha. Vou-lhe embora hoje mesmo. Pode viver aqui com sua amante. E saiu, batendo com a porta. Stefan Arcaditch suspirou, limpou a cara e saiu devagarinho do quarto. Matvei disse, endireita-te. Mas como? Não vejo hipótese. Oh, que horror. E gritou-me daquela maneira vulgar, canalha, amante. É possível que as criadas tenham ouvido? Muitíssimo vulgar, muitíssimo. Stefan Arcaditch ficou alguns segundos parado, sozinho, limpou os olhos, suspirou e, endireitando o tronco, saiu do quarto. Era sexta-feira e o alemão relojoeiro estava a dar corda ao relógio da sala de jantar. Stefan Arcaditch lembrou-se de uma chalaça, uma piada. Sua relativamente a esse relojoeiro meticuloso e careca, que o alemão deram corda uma vez, para que passasse a vida a dar corda aos relógios. E sorriu. Stefan Arcaditch gostava de uma boa piada, mas talvez se endireite. Que linda palavra, endireitar-se, pensou. Não me esquecer de contar isso. Matvei chamou-o e quando o criado entrou, disse, vai lá então, preparei tudo para que Anna Arkadievna, na sala dos divãs, tu e a Mária. Sim, senhor. Stefan Arcaditch vestiu a peliça e saiu do umbral. A peliça é um casaco forrado com pele ou com seda. O senhor hoje não come em casa? Perguntou-lhe Matvei ao lado do coche. Logo se vê. Toma lá para as despesas, disse Oblonsky, tirando da carteira 10 rublos. Chega? É suficiente? Chegue ou não, tenho de me desenvencilhar, disse Matvei, fechando a portinhola e recuando até a entrada. Daria Alexandrovna, entretanto, depois de acalmar o filho, de se aperceber, pelo barulho do coche, que o marido partira, voltou ao quarto de dormir.
Era o início, o único cantinho que se abrigava das preocupações da casa, que assediavam mal sair do quarto. Agora, também, nos poucos minutos em que fora ao quarto das crianças, a preceptora inglesa, a Matriona Filiminovna, tiveram tempo de lhe fazer várias perguntas inadiáveis. E aqui, só ela podia responder. Como vestir as crianças para o passeio? Será preciso dar-lhes leite? Valerá a pena mandar buscar outro cozinheiro? Coisas do tipo. Ah, deixe-me ver. Deixe-me em paz, disse ela e voltando para o quarto. Sentou-se no mesmo lugar onde há pouco falara com o marido. Apertou as mãos emagrecidas com os anéis e deslizaram-se dos dedos ossudos e pôs a relembrar a recente conversa. Saiu, mas como é que resolveu relações com ela? Pensou. Será que continua a vê-la? Por que não lhe perguntei? Não, as pazes são impossíveis. Mesmo que fiquemos na mesma casa, somos pessoas estranhas para sempre. Insistiu com ênfase especial nessa palavra medonha. Como o amei, meu Deus, como eu o amei. Como o amei. Mas será que não o amo agora? Será possível que o ame ainda mais do que antes? O mais terrível é que não terminou a sua reflexão, porque Matriona Filiminovna assomou a cabeça pela porta. Senhora, mande buscar meu irmão, por favor, disse. Ele que faça o almoço, senão vai acontecer como ontem, as crianças não comeram até às 6. Está bem, vou tratar disso. Já mandaram buscar leite fresco? E Darya Alexandrovna mergulhou na rotina do dia a dia, afogando nela, por enquanto, a sua desgraça. Stefan Arkaditch estudou bem na escola, graças às suas capacidades, mas como era preguiçoso e traquinas, foi um dos piores entre os finalistas. Contudo, e apesar de levar desde sempre uma vida libertina, ter uma patente bastante baixa e não atingir ainda na idade respeitável, que ocupava agora um honroso cargo de chefia, e com um bom vencimento nos departamentos de Moscou, obteve esse cargo graças a Alexei Alexandrovich Karenin, marido da irmã Anna, um dos mais importantes funcionários do ministério de que o dito departamento fazia parte. Aliás, se Karenin não tivesse nomeado seu cunhado para esse lugar, Steve Oblonsky, por meio das centenas de outras pessoas, irmãos, irmãs, parentes, primos, tias, teria arranjado este ou outro lugar semelhante, com 6.000 de vencimentos, ou coisa assim. De que precisava, porque a sua situação financeira, apesar da boa fortuna da mulher, estava num descalabro. Metade de Moscou e Petersburgo compunha-se de parentes e conhecidos de Stefan Arkaditch. Nasceu no meio das pessoas que eram ou se tornaram os grandes deste mundo. Um terço dos homens do estado e os velhos privaram como seu pai e conheciam Steve desde o berço. Com o outro terço tratava-se por tu, enquanto o terceiro terço tinha com ele simplesmente boas relações. Em consequência, os distribuidores de bens terrenos, cargos, rendas, concessões e coisas do gênero eram todos seus companheiros e não deixariam mal um homem do seu círculo. Então Oblonsky não precisava de grande esforço para obter um cargo vantajoso. Era preciso apenas não se recusar, não ter inveja, não entrar em conflitos e não se melindrar. O que, aliás, pela bondade que lhe era própria, nunca fazia. Parecer-lhe-ia ridículo se lhe dissessem que não teria um cargo com vencimento pretendido. Até porque nem sequer exigia nada de especial, desejava apenas o que recebiam os seus coetâneos, e era capaz de cumprir o respectivo trabalho, nada pior do que outro qualquer. Toda a gente que conhecia Stefan Arkaditch não só gostava dele pelo seu feitio bondoso e alegre e pela incontestável honestidade, mas também na sua aparência bonita e clara, com seus olhos brilhantes, no sobrolho e no cabelos negros e nas faces brancas e na tez sadia, que havia qualquer coisa que produzia um efeito físico de amizade e animação às pessoas que lidavam com ele. Ah, Steve, Oblonsky, olha quem está aqui, diziam quase sempre com um sorriso alegre quando o viam. Mesmo que acontecesse de descobrirem, depois de uma conversa com ele, que afinal nada houvera de especialmente alegre, no dia seguinte, no outro, voltavam a recebê-lo com o mesmo contentamento. Exercendo mais de 2 anos de cargo de chefe
de um dos departamentos de Moscou, Stefan Arkaditch ganhou, além do amor, também o respeito dos colegas, dos subordinados, dos superiores e, em geral, de todos que lidavam com ele. As qualidades principais que o fizeram merecer esse respeito geral no serviço consistiam, em primeiro lugar, numa extraordinária condescendência para com os outros, baseada na consciência dos seus próprios defeitos. Em segundo lugar, num absoluto liberalismo, que não era o mesmo dos jornais lidos por ele, mas o que transportava no sangue e se refletia numa atitude completamente igual para com todas as pessoas, fossem de que condição fossem. E, em terceiro, a mais importante lugar, na sua plena indiferença em relação ao trabalho que fazia, pelo que nunca se entusiasmava e nunca cometia erros. Ao chegar ao serviço, Stefan Arkaditch, acompanhado pelo reverencioso porteiro, passou com uma pasta para seu pequeno gabinete. Vestiu a farda e entrou na sala de reuniões. Todos os escrivães e funcionários se levantaram, curvando-se as vênias de respeito e alegria. Stefan Arkaditch, como fazia sempre, dirigiu-se apressadamente para o seu lugar, cumprimentou os membros do conselho com um aperto de mãos e sentou-se. Conversou e brincou com eles, tanto quanto era conveniente, e começou a trabalhar. Ninguém, como Stefan Arkaditch, sabia encontrar com maior exatidão o limite das liberdades, da simplicidade e da formalidade necessário para trabalhar de modo agradável. O secretário aproximou-se com os papéis, alegre e respeitoso como toda a gente da repartição de Stefan Arkaditch, e disse, naquele tom familiar e liberal, que fora instituído ali por seu chefe. Conseguimos finalmente os dados da administração da província de Pensa. Faça o favor, aqui estão. Receberam-no finalmente? Disse Stefan Arkaditch, pondo o dedo a marcar a folha. Bem, meus senhores, e a audição começou. Se eles soubessem, pensava ele, inclinando a cabeça com ar significativo enquanto ouvia o relatório, que figura de rapazinho culpado fez o seu presidente há coisa de 30 minutos. E os seus olhos riam. O trabalho tinha de continuar sem interrupções até as 2. Depois seria o intervalo para almoço. Ainda não eram 2 horas quando a grande porta envidraçada da sala se abriu e alguém entrou. Todos os membros do conselho sentados debaixo do retrato de atrás do Zertzalo. Zertzalo é o emblema da legalidade que se colocava na mesa dos tribunais e de outras instituições. Tinha a forma de um prisma triangular coroada pela águia bicéfala. Contentes com aquela distração, olharam para a porta, mas o guarda expulsou o intruso de imediato e fechou a porta. Depois de um processo de análise ter lido, Stefan Arkaditch levantou-se, espreguiçou-se e, pagando tributo ao liberalismo do seu tempo, tirou o cigarro logo ali, na sala de reuniões, e saiu para o seu gabinete. 2 adjuntos e velho funcionário Nikitin e Kamenjunka Grinevich saíram com ele. Depois do almoço teremos tempo de acabar, disse Stefan Arkaditch. Com certeza, disse Nikitin. Esse Fomin é por tudo um grande malandro, disse Grinevich, referindo-se a um dos indivíduos do processo que estavam a examinar. Stefan Arkaditch, a estas palavras de Grinevich, franziu a cara, dando a entender que era inconveniente exprimir o seu parecer antecipadamente, e não lhe respondeu. Quem foi que entrou? Perguntou o guarda. Um qualquer, excelência, que mal virei a cara entrou sem pedir licença. Perguntou por vossa excelência e eu disse que quando os assessores saírem. Onde está ele? Saiu ao vestíbulo, suponho, mas antes andou por aí. É este mesmo, disse o guarda, apontando para um homem de compleição robusta, espadaúdo, com a barba encaracolada, que sem tirar o gorro de carneiro subia num passo leve e rápido os degraus gastos da escada de pedra. Um dos funcionários que descia a escada, homem macilento, com uma pasta na mão, deteve-se e olhou com desaprovação para os pés em passo de corrida do sujeito. E depois interrompeu negativamente para Oblonsky. Stefan Arkaditch estava no cimo da escada, a sua cara cheia de benevolência radiosa por trás da gola bordada da farda, iluminou-se ainda mais quando reconheceu o homem. É mesmo ele? Liovin? Liovin era o apelido que foi formado a partir do primeiro nome do escritor,
que se pronunciava entre seus familiares e amigos, como Liov. Para que seja pronunciado assim, a segunda letra era um E cirílico, como Io. Mas, na altura, quando imprimia na primeira edição de Ana Karenina, os tipógrafos deixaram de utilizar a trema. Então, daqui o erro das transliterações e o nome desse personagem, que ficou Liovin. Então exclamou com um sorriso amigável e irônico, observando Liovin que subia ao seu encontro. Como é que não tivesse repugnância de me visitar nesse covil? Disse Stevan Arcaditch e não se limitou a apertar a mão do amigo. Deu-lhe um beijo. Há muito que chegaste? Cheguei há pouco e quis muito ver-te, respondeu Liovin, olhando em volta com timidez e ao mesmo tempo inquietude e irritação. Então, vamos para o meu gabinete, disse Stevan Arcaditch, que conhecia muito bem a timidez raivosa e cheia de amor próprio do seu amigo. Agarrou-o pela mão e arrastou-o atrás de si, como que guiando o amigo no meio dos perigos vários. Stepan Arcaditch e quase todos os seus conhecidos tratavam-se por tu. Fossem velhos sexagenários, rapazes de 20 anos, atores, ministros, comerciantes, generais, ajudantes de campo do imperador, pelo que muitos com quem se tratava por tu me encontravam nos seus extremos opostos da hierarquia social e ficariam muito surpreendidos se soubessem que, através de Oblonsky, tinham algo em comum entre eles. Tratava-se por tu com toda a gente com quem bebia champanhe, e ele bebia champanhe com todo mundo. Por isso, ao encontrar-se na presença dos seus subordinados, com os seus tus vergonhosos, como chamava por brincadeira, e muitos dos compinchas sabia, com a delicadeza própria dele, mitigar o desagrado desta impressão por seus subordinados. Liovin não era um tu vergonhoso, mas Oblonsky, com seu tato, sentiu que Liovin pensava não ser desejável para o amigo manifestar a sua familiaridade com ele à frente dos subordinados. Por isso Stepan Arcaditch se apressou a levar Liovin para o seu gabinete. Liovin era quase da mesma idade que Oblonsky e tuteavam-se não só por causa do champanhe. Liovin era o amigo e companheiro desde a primeira juventude. Gostavam um do outro, apesar das diferenças de caráter e gostos, mantendo vivo aquele sentimento habitual entre amigos da primeira juventude. Todavia, como acontece muitas vezes entre os homens que escolheram atividades diferentes, cada um deles, embora justificasse no seu raciocínio a atividade do outro, no fundo da alma desprezava. Cada um imaginava que a vida que ele próprio levava era a única verdadeira, sendo a vida do amigo apenas uma quimera. Oblonsky, ao ver Liovin, não continha um ligeiro sorriso irônico. Não era a primeira vez que encontrava Liovin em Moscou, vindo da sua aldeia para tratar de qualquer coisa na capital. Mas o que precisamente isso nunca Stepan Arcaditch chegou a perceber bem. Aliás, não lhe interessava. Liovin vinha sempre a Moscou com pressa, emocionado, um pouco constrangido e irritado com este seu constrangimento, e quase sempre com pontos de vista novos, absolutamente inesperados. Stepan Arcaditch ria-se disso e gostava disso. Liovin, por seu lado, desprezava do fundo da alma tanto o modo de vida urbano do seu amigo como o seu serviço, que considerava uma inutilidade, ridicularizando-o. A diferença consistia em que Oblonsky, fazendo o que fazia toda a gente, ria convencidamente e sem maldade, enquanto Liovin o fazia sem convicção e, por vezes, com raiva. Há muito que esperamos por ti, disse Stepan Arcaditch, entrando no gabinete e largando a mão de Liovin, como que para mostrar que ali já os perigos tinham passado. Tenho muito, muito prazer em ver-te, continuou. Então como estás? Tem passado bem? Quando chegaste? Liovin continuava calado, olhando para as caras dos dois colegas de Oblonsky, que não conhecia, e sobretudo para a mão do elegante Grinevitch, com dedos tão brancos e finos, com unhas tão amarelas e compridas, curvadas nas pontas e com botões de punho tão grandes e brilhantes que aquelas mãos, pelos vistos, absorviam toda a sua atenção e não deixavam pensar livremente. Oblonsky reparou nisso de imediato e sorriu. Ah, sim, permite que te apresente aos meus colegas, disse ele. Filip Ivanitch Nikitin e Mikhail Stanislavitch Grinevitch. Depois, virando-se para Liovin, membro da Zemstvo, da nova geração, atleta capaz de levantar 5 arrobas com uma mão, criador de gado, caçador e meu amigo.
Konstantin Dmitri Liovin, irmão de Sergei Ivanitch Koznichev. Muito prazer, disse o velho. Tenho a honra de conhecer o seu irmão Sergei Ivanitch, disse Grinevitch, estendendo a Liovin a sua mão fina de unhas compridas. Liovin carregou o sobrolho e apertou-lhe a mão com frieza, e logo a seguir virou-se para Oblonsky. Embora tivesse um grande respeito pelo seu irmão uterino, escritor conhecido em toda a Rússia, não suportava que se dirigissem a ele não como Konstantin Liovin, mas como o irmão famoso de Koznichev. Não, já não participo da autarquia, zanguei-me com todos e deixei de ir às reuniões, disse dirigindo-se a Oblonsky. Não aturaste por muito tempo? Disse esse com um sorriso. Mas por quê? O que aconteceu? É uma longa história. Um dia ainda te conto, disse Liovin, mas começou a contá-lo logo a seguir. Em breves palavras, convenci-me de que não há, nem pode haver, qualquer atividade autárquica, disse como se alguém acabasse de o insultar. Por um lado, é um jogo infantil, brincam aos parlamentos, e eu não sou suficientemente jovem nem suficientemente senil para me divertir com brincadeiras. Por outro, titubeou. Por outro lado, é um meio de sacar lucros para a coterie distrital. Dantes eram as tutorias e os tribunais, agora é uma autarquia, e não em forma de subornos, mas na forma de vencimento não merecido. Disse com tanto ardor, como se algum dos ouvintes estivesse a contestar a sua opinião. Continuo na próxima leitura. Zemstvo é um órgão da administração autárquica. Estes órgãos do poder local foram criados na Rússia em 1864 e eram eletivos.